Boa noite, boa noite. Já vamos começar já, tá? Só que eu saí para poder responder o Davi, que ele tá chegando. E aí, Dênia, tudo bom? Quanto tempo, rapaz? Quanto tempo, hein? Tá tudo bem contigo? Já vamos começar já, tá? Estamos esperando o nosso convidado aí, que daqui a pouco chega aí, se junta a nós. Que bom, que bom. Tô me cuidando, graças a Deus. Já vamos começar. Estamos apenas aguardando aí o convidado dessa noite chegar, tá? Davi Nunes. Vamos conversar sobre o cristão e a universidade. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Olá, Ellen, boa noite. Estamos somente esperando o Davi chegar pra gente começar, tá? Após a live fica disponível no YouTube da nossa igreja, tá? No canal da nossa igreja, Igreja Batista Central em Duque de Caxias. Davi chegou. Vamos lá. Opa, Tá carregando. Já tô ouvindo sua voz, Davi. Tudo bom com você? e aí, Thiago? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, graças a Deus. Quanto tempo que eu não te vejo, hein? Né? Pessoalmente, realmente, online nem tanto. Isso é verdade. Que ainda tá carregando ainda, sua imagem não apareceu pra mim ainda não. Não apareceu a imagem? Ainda não. Tô esperando aqui. Deixa eu ver aqui. Vê se o pessoal também tá assim. Eu tô aparecendo aí, galera. E aí, pessoal, tá dando pra ver o Davi aí? Ou a imagem dele ainda não apareceu? Pra mim ainda não apareceu. Esperar o pessoal responder aí. Dei um feedback aí pra gente. Acho que tem um delay, um atraso. Não apareceu. Não Deixa apareceu. eu ver se eu mudo a conexão aqui pra ver se melhora alguma coisa. Beleza, beleza. Tá vendo? Só tá aparecendo a mim.
Ah, agora sim, agora sim. Mudei aqui. Então vamos começar aí, senão o tempo vai ficar curto demais, beleza? Vamos. Bom, pessoal, esse aqui é o meu amigo Davi, Davi Nunes. Eu vou apresentar ele agora, tá? Se eu cometer algum erro aí, tu me corrige, Davi. Davi Nunes, ele é membro da Igreja Cristã Nova Vida, né, de Santa Cruz, não é isso? ICNV. Ele é graduando em Ciência da Computação na UERJ, no mesmo andar que eu. As E exatas ele é lá. líder de exatas, isso aí. Ele é líder aí do GEAD, que durante aí nossa conversa ele vai explicar melhor o que é. Davi, é um prazer aí ter você conosco. Quero agradecer aí em nome da Igreja Batista Central em Duque de Caxias pela sua participação, que Deus possa estar te abençoando. Tranquilo? É uma honra estar aqui, meu amigo. Prazer é meu. O Davi também, ele tem um canal no YouTube, não é isso? Fala um pouco sobre o seu canal, Davi. Isso. Então, eu amo tudo que envolve evangelismo. E esse canal, que se chama Paradigma dos Mensageiros de Deus, ou Paradigma MD, ele está ligado nesse propósito. A proposta dele é de ser um incentivo ao evangelismo, seja digital, seja pessoal. É uma forma de transmitir a mensagem, tanto de incentivo para aqueles que creiam possam compartilhar a mensagem, tanto também um canal para compartilhar o evangelho de uma forma pura e simples com aqueles que ainda não creem nessa verdade. Então, podem seguir lá se quiserem depois. Paradigma MDD. Amém. Paradigma MDD. Aí, se vocês quiserem, depois vão lá conferir o canal dele e se inscrever. Então vamos começar. Vai falar sobre o Vamos. cristão e a universidade. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Davi, é o seguinte: como o cristão ele pode ser luz na universidade? É possível? Uhum. Ótima pergunta, meu amigo. Ser luz na universidade. Eu poderia responder essa pergunta com uma outra. Aonde é que nós devemos ser luz? Né? Porque, às vezes, quando se tem essa questão da universidade, as pessoas tendem a olhar ela com um olhar diferente de todo mundo, né? Tipo, tem a universidade, na hora que conta de medo, e a universidade faz parte do mundo, como todas as outras coisas nas quais a gente convive. E quando a gente lembra do nosso chamado como cristãos, do ID, ando até com a blusa aqui, ID por todo mundo, esse ID inclui trabalho, inclui escola, inclui a universidade. Então, primeiramente, não ser luz na universidade tem a ver com esse entendimento de que a universidade faz parte do nosso campo, né, do nosso campo missionário. Então, entender isso já nos dá o norte. Agora, uma vez que a gente entenda que a universidade faz parte do nosso campo, como cristãos, como mensageiros de Deus, a gente sabe. E de acordo com o campo, embora a mensagem seja a mesma, a gente vai ter que ter a sabedoria, né, e a desenvoltura do ambiente. E na universidade, ser luz começa com esse entendimento, que faz parte do mundo, sim. E agora, o como eu vou fazer isso na prática tem a ver com o entendimento do contexto no qual estou. Por exemplo, questões de evangelismo, né, que é algo que a gente vai comentar daqui a pouco. A gente não pode evangelizar na universidade de uma forma, talvez, não relacional, uma forma onde eu estou bolado, um boleto, falo algumas coisas sem ouvir. Não. Estou no meio de ambiente onde, sim, vai haver questionamentos, vão ter pessoas com desejos de intelectualidade, desejos, né, de respostas racionais, desejos de questionar. Então, eu tenho que entender que ter luz na universidade vai incluir o diálogo, vai incluir o relacional, vai incluir o falar e o ouvir. Entende? Então, é um amadurecer, é um evangelismo como a gente deve fazer em qualquer lugar, a mesma palavra. Mas agora, tendo a sabedoria e o entendimento do local no qual eu estou. Então, acho que esses dois Muito legal. pontos criariam isso. Muito bom, muito bom. Muitas pessoas elas adentram, né, a universidade e muitas vezes elas se sentem sozinhas, né, lá dentro desse meio, né. E isso o que ela muitas vezes não sabe é que existem, né, em algumas universidades movimentos cristãos, né, outros cristãos, né. E na UERJ a gente vive muito isso, né. Temos uma pluralidade de movimentos cristãos, né. Eu queria que você falasse, né, sobre esses movimentos cristãos e o que é o GEAD, né, a qual você aí lidera lá na UERJ.
Isso. Então, é interessante, né? Mesmo com esse entendimento de que a universidade, ela é o nosso campo, né? Ela pode ser um campo para a gente levar a luz, a gente se vê nesse dilema. Caramba, eu posso ser alguém que até entende isso, mas como fazer isso, né? A gente se sente só. Chega lá e vi com aquelas informações de terceiros, do tipo, lá não tem cristão, lá é só um lugar para perder a fé. Isso assusta. Então, a gente pode ter esse medo inicial, caramba, como vou ficar lá? Só que aí vem esse gancho. Os movimentos cristãos universitários, o que eles são? São justamente um conjunto de pessoas que têm esse entendimento de que a universidade faz parte do nosso ID e que lá estão dispostas a levar essa mensagem e acolher outros que também estão querendo, que estão entrando, né, para levar essa mensagem lá, que estão entrando na universidade com fé, para que esses que tenham não percam. Então existem sim movimentos cristãos universitários. Na UERJ, como você bem disse, graças a Deus a gente tem uma pluralidade. Temos, não vou citar todos aqui, senão eu vou esquecer o nome. A gente tem, por exemplo, a CRU, a gente tem Dunamis, tem a ABU, existe o Conexão, tem um movimento novo lá que se chama Ágape, né? Entre alguns outros tipos de reuniões e encontros. E o que acontece? Cada um desses movimentos cristãos, todos que são os sérios, que estão na mesma essência da mensagem do Evangelho, têm formas diferentes na sua postura, na sua proposta, vamos dizer assim, né? Embora tenha a mesma essência. Por exemplo, pode ter um movimento que é mais focado em estudo, pega conteúdos acadêmicos e faz estudos com a nossa cosmovisão cristã sobre eles, para mostrar a razão da fé, né? Existem outros movimentos que têm um viés de acolher, né? De fazer momentos de reunião, acolher as pessoas, entende? Assim como tem outros que têm um viés evangelístico e por aí vai. A diferença é na proposta, embora com a mesma essência. E todos, de alguma forma, devem cumprir o ID. Senão não é um movimento. Né? O movimento deve estar se movimentando. E o que acontece com todos esses que estão na mesma essência, né? Que são realmente cristãos, que estão nesse puro evangelho que nós cremos, lá na UERJ, nós conseguimos fazer algo que, na verdade, não é novo, mas que faz falta. Porque, embora existam muitos grupos cristãos, muitas vezes esses grupos e movimentos não dialogam entre si. Lá na UERJ, a gente conseguiu fazer não uma união como se fosse tudo uma coisa só, mas um diálogo entre esses movimentos, para que eles possam atuar de forma conjunta em algumas ações, como, por exemplo, recepção de calouros, ações de Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, enfim, para que a gente possa trabalhar junto e se unir enquanto corpo de Cristo. Afinal, antes de sermos movimentos, somos movimentos de um corpo, né? Esse corpo que é a igreja. Aliás, um parênteses aqui, não existe movimento fora da igreja, que todo movimento que é cristão é um movimento da igreja, né? Então, todos esses movimentos que são sérios, que são de Deus, a gente consegue fazer um trabalho conjunto. E a este trabalho conjunto a gente deu o nome de GEAD, que significa Grupo de Estudantes Adoradores de Deus. É interessante comentar do nome, porque ele não nasceu lá. A gente colocou esse nome como homenagem a um movimento da minha antiga escola, que é a FATEC, aqui da minha terra, de Santa Cruz. É um movimento no ensino médio, onde eu pude ver muito do puro evangelho, de forma que me inspirou muito aquilo lá. Então, ao ir para a universidade, fazer esse trabalho, a gente decidiu colocar esse nome como homenagem, como uma forma de dizer que a essência do puro evangelho é aquilo que ia nos nortear. Enquanto a gente está na mesma essência, todos os movimentos, ainda com uma forma diferente, ainda que um seja um pouco mais agitado, o outro não tanto, todos que estão na mesma essência do evangelho podem trabalhar juntos. Então, a isto nós chamamos de GEAD, né? A esse conjunto de pessoas, de movimentos, de pessoas diferentes, mas que estão na mesma essência, né? Serem cristãos na universidade. Muito legal. Você falando aí, me veio uma situação na minha cabeça. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação. Eu conheço muitas pessoas, né, que vão para a faculdade, inclusive na UERJ, conheço pessoas cristãs que foram para a UERJ e não se interessaram em participar desses movimentos.
né? Eu queria que você falasse um pouco da importância, né, das pessoas ali estarem junto com outros cristãos na faculdade, não usarem a faculdade somente como posso dizer, um local ali de chegar lá e estudar e ir embora, entendeu? Que a faculdade é mais do que isso, né? E estar junto ali com outras pessoas da mesma fé, no movimento ali com propostas ali bem definidas. Eu queria que tu falasse um pouco da importância, né, dessas pessoas estarem junto aí, participando desses movimentos aí na sua faculdade. Muito boa pergunta, amigo. Eu acho que tem talvez dois pontos, né? Poderia ter até mais, mas tem dois fatores ou dois tipos de mentalidade que podem atrapalhar esse não envolvimento. O primeiro deles é essa divisão do lado sagrado. Certamente a gente vai contar um pouco mais ao longo da live. Mas essa divisão, né, que é prejudicial em muitas coisas, entre elas a universidade. Essa coisa de colocar, não, minha vida profissional no escopo, né, eu enquanto profissional sou aqui, eu enquanto religioso estou em outra caixinha. E aí eu separo. Na hora da minha profissão, na hora do meu estudo, eu não sou mais o meu eu cristão, né? E aí só sou o meu eu cristão na minha igreja local, o que é perigoso, porque nós somos um ser integral, nós não podemos se dividir. Então, uma das coisas que atrapalha ao não envolvimento é justamente essa visão. Não, eu estou indo lá apenas para estudar, como se eu pudesse me dissociar, como se a minha fé não fizesse parte da minha vida acadêmica. Então, me desassocio, e eu vou para lá falando, não, estou aqui para só para estudar, só para exercer esse meu eu. Mas esse é o primeiro plano, que nós não podemos nos dividir, temos um ser integral, um ciclo social e espiritual. A espiritualidade, gente, faz parte de nós. Seja o professor, seja a pessoa que está lá na pesquisa, todo mundo, de alguma forma, sendo a mesma pessoa, apenas em lugares diferentes, mas é a mesma pessoa. Então, cuidado com isso, com esse engano do sagrado. Vamos chamar para sermos integralmente, né, para Deus, todos. Outro, talvez para dificultar, anda aqui junto, o não entendimento do que são esses movimentos. O que o não entendimento do que são esses movimentos, de como exercer a nossa missão lá, vai ser prejudicial. Já aconteceu comigo de conversar com pessoas, chamar elas para fazer parte do movimento, dar essa mensagem, né, de que nós devemos levar a mensagem até na universidade, onde estivermos. Só que algumas pessoas disseram coisas do tipo, não, já estou na minha igreja local, já tenho a minha célula, já tenho meu pequeno grupo, não preciso disso. Ora, olha só como é que é a mentalidade dela. Ela acha que o tempo que ela dedica em sua igreja local, naquele escopo, é suficiente, como se cumprisse uma cota para Deus. Só que não. Deus não quer parte do nosso tempo, como diz até uma música antiga, né? Seja meu universo. Que a gente não dê para ele só um dia apenas na semana, mas todos os dias. Então, olha que interessante, essa mentalidade de achar que já é suficiente que eu faça em minha igreja local pode afastar pessoas de querer se envolver em outros lugares, em igreja e universidade. Então, essas duas coisas eu colocaria como prejudiciais. A primeira é essa divisão do secular e do sagrado, como se a universidade não fizesse parte da minha vida como um todo. Nós somos um ser integral. E a segunda, esse não entendimento, esse achar que nós cumprimos uma cota de tempo com Deus, na nossa igreja local, e, portanto, não precisamos mais estar na universidade em outro local. E uma outra coisinha, só para complementar, e anda até junto com essa mentalidade de que eu já faço o suficiente, né, na minha religiosidade, eu não preciso da universidade, o não entendimento que os movimentos estão. Algumas pessoas talvez olhem com certo preconceito, com certo medo, pensando que tem coisa política ali, não tem a ver com a fé. Só que, gente, existem os movimentos sérios. Sim, não vou mentir que talvez possam existir um ou outro que não esteja na mesma essência, mas existem sim os movimentos sérios. E como eu falei inicialmente, com esses movimentos que são sérios, que estão na essência do puro evangelho, nós podemos envolver e trabalhar juntos. Não deixe isso ser barreira. Não tenha um preconceito. Né? Às vezes, a questão do preconceito, porque são várias pessoas de denominações diferentes, não deixe que isso te impeça. Né? Somos várias denominações, somos várias pessoas diferentes, sim, mas de um mesmo corpo, o corpo que é a igreja. Então, acho que esse seria um ponto. Muito boa a resposta. Enquanto você foi falando aí, né, eu lembrei daquele conceito teológico, né, o corandeio, né? Acho que tem tudo a ver com o que você falou, né? A gente precisa ter uma vida corandeio, né? Uma vida integralmente diante de Deus, né?
Muito bom. Uhum. A próxima questão a gente vai ter que ser bem breve, porque esse ponto aí você pode ficar aí até o final da live falando se você quiser. Então você vai ter que resumir bastante aí para a gente poder prosseguir. Que são as Sim. experiências. Conta uma ou duas experiências que você já teve aí, através do GEAD, através dos movimentos cristãos, pode Uhum. contar algum tipo de ação que foi realizada, enfim. Uma ou duas experiências aí de forma bem resumida, claro, Sim. para o pessoal saber como funciona aí, mais ou menos como que o movimento cristão age, né? A gente, né, que eu também Uhum. faço parte também. Sim. Mas é Ah, isso, vamos lá. deixa eu pensar. Talvez eu possa resumir contando justamente o que me levou a abraçar tanto essa causa. Primeiramente, cheguei na universidade com aqueles pensamentos, aquelas dúvidas que muitos têm, né, do tipo, rapaz, estou na universidade, será que agora minha fé vai ser tocada? Vou começar a vivenciar o Deus não está morto na vida real? Coisas do tipo. Até comecei a ler um livro na época, que depois eu até vou indicar para vocês, com precaução do que reconhecimentos, enfim. Mas aí chegando lá, através de uma amiga, eu vou falar de alguns movimentos, um deles, né, que é a CRU, antigamente chamava Alfa e Ômega, que foi o primeiro, né, em que eu ingressei que eu conheci, além desses outros que eu comentei, claro. E o que foi importante para mim neste? Porque pelo viés evangelístico, né, que o movimento se tem, eu pude aprender a olhar a universidade como um campo missionário. E isso mudou tudo para mim. Né? Quando isso aconteceu, eu comecei a falar, caramba, estou aqui, isso aqui é o meu campo missionário, então devo sim levar a mensagem. Só que teve um ponto que aconteceu no meu primeiro ano que ajudou a incentivar ainda mais isso, a despertar ainda mais isso. Na nossa universidade, infelizmente, tem certo histórico de suicídio. Né? Tiago, meu amigo, sabe, estuda aqui. E no ano em que eu entrei, né, em 2016, aconteceu um caso. Embora não tenha sido com alguém próximo de mim, alguém que eu conhecia, o fato da notícia ter me chegado perto, né, pessoas da universidade falando, alguém se jogou lá do 11º andar, aquilo me serviu como um banho de água fria para despertar. Caramba, eu sou um cristão, eu digo que aqui é meu campo missionário. E tem pessoas aqui perdendo suas vidas. Literalmente, né, fisicamente e também espiritualmente. O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo? Então aquilo me serviu para despertar algo e falar, cara, estou aqui, tenho que fazer algo. E aí, a partir daí, eu ingressei mais no movimento, nessa coisa de evangelizar lá, conversando com as pessoas. Às vezes tirava tempo vago para falar se tinha alguém no grupo livre, para poder ir pela universidade, conversar com as pessoas, evangelizar, enfim. Um aventureiro no campo acadêmico, com essa inspiração. E teve uma situação que foi muito interessante. Estávamos eu e um outro amigo meu que se chama Thiago, que você conhece, e a gente abordou uma pessoa. Ela era, não sei de qual curso, mas ela já tinha te formado, na verdade. E essa pessoa, ela tinha uma visão de vida totalmente distante de Deus. Ela tinha uma cosmovisão, né, baseando a sua esperança em questões políticas apenas, sabe? Não olhando uma espiritualidade, nem crendo, mas apenas olhando essas coisas daqui. E ela não olhou com bons olhos o fato de eu estar levando uma mensagem espiritual. Aliás, nesse primeiro momento eu estava sozinho. Eu estava ainda com o meu amigo Thiago, estava sozinho conversando com ela. E ela até disse uma seguinte frase: poxa, você faz esses movimentos aí, eu nem sabia que isso tinha. No dia que começar a ter movimentos cristãos nessa universidade, é o dia que essa universidade vai morrer, ela disse. Na época eu não tinha resposta. Eu não tive uma resposta. Né? Continuei diálogo, continuei falando da esperança, porque eu não queria levar nada para a questão política. Ela querendo puxar para esse lado, mas eu não. E simplesmente, né, nos encontramos. E o interessante é que no dia seguinte, aí sim, já com meu amigo Thiago, que fazia parte do movimento, a gente conheceu uma outra pessoa. Ele era um funcionário, se não me engano. E ele também não era cristão, ele era agnóstico. A diferença é que ele, ao ouvir nós, levando uma mensagem de esperança, que é a mensagem de Cristo, falando de Deus, mesmo ele não crendo, né, mesmo tendo a dúvida por ser um agnóstico, ele incentivou. Ele falou, cara, muito bom que vocês estão fazendo, esse grupo precisa disso. Continue, eu super apoio. Ele, inclusive, é interessante, ele deu uns artigos pra gente ler, falando da historicidade de Jesus, querendo nos ajudar a ter argumento. Curioso isso. Então, esse acontecimento foi um fato muito interessante. Num primeiro dia, se eu tivesse desanimado naquele primeiro dia, né, ter ouvido
uma crítica, né, a alguém com o coração fechado e tivesse desanimado com aquilo, eu poderia nunca mais experienciar todas as coisas que eu presenciei, né, vivendo como um cristão na universidade, levando mensagem. Inclusive, eu não teria tido essa experiência no dia seguinte. Logo no dia seguinte, de uma pessoa que também não cria, a gente recebeu elogio. Então, acho que eu poderia resumir nessa experiência, porque são experiências desde o início, pelo menos no meu início, que me inspiram para continuar esse trabalho. Eu sei que esse trabalho é necessário. Muito legal. A Ellen, que também participa do movimento, né, contribuiu aqui, colocou que ela aprendeu muitas coisas, né, principalmente sobre evangelismo, que ela desenvolveu nos movimentos, né. Isso tudo foi muito enriquecedor no ministério pessoal na igreja local dela. Muito legal. Então vamos continuar. Você entra na faculdade, né? Aí tem essa questão, né, dos movimentos cristãos que a gente está discutindo, né? Mas tem um outro lado também que é muito complicado, que é o dos estudos, né? Que é uma carga muito mais pesada do que teve no ensino médio, né? O índice de reprovação aí bastante grande, né? Principalmente nas exatas. Já peguei professor que de 50 passa 4, passa 5, cálculo 1. Mesmo a turma, quando eu entrei no primeiro período, era 50, só passaram 5. Então, assim, é um índice de reprovação muito grande, muitas listas de exercícios difíceis, enfim. A pergunta que eu faço é, o cara, cristão, entrou na faculdade, né? E tem toda essa carga de estudo, né? Que tem que conseguir dar conta. Mas, ao mesmo tempo, né, tem o seu papel como cristão de ser luz na universidade. Como equilibrar os estudos com essa missão dada por Deus? Ótima pergunta. Sou até suspeito a falar, porque eu tive que lidar com isso. Não ter esse entendimento todo, esse boom, acabei não dando, talvez, devido valor. No meu início, os estudos. Então já é difícil. Se a gente negligenciar, então, meu amigo, complica. A universidade, gente, é outro nível, né? O Thiago até comentou, infelizmente no ensino médio a gente é mal acostumado. Eu descobri que eu não sabia estudar chegar na universidade. E essa é uma realidade que muitos que estão assistindo, que vão assistir, já são universitários, talvez tenham no médio, mas se eu pudesse dar até uma dica, estude de verdade, busque conhecimento por si mesmo, que a universidade é um outro nível. E aí, o que acontece? Chega lá, essa agitação toda, essa lista para fazer, de trabalhos, é uma pressão. A gente deve tentar estar no equilíbrio. Uma pessoa que entra na universidade, naquele primeiro tempo, que está apenas preocupada em estudar, pensar as contas, fazer conta, não está nem aí para a espiritualidade, para a fé, tende a ser sobrecarregada nesse ponto. Ela tende a não alimentar a alma e isso fazê-la ficar até meio... A gente já se sente meio doido lá, mas isso pode ser pior em alguém que segue esse extremo. Mas agora, um outro extremo é a gente negligenciar essa parte acadêmica, né? Tendo cuidado com as palavras, porque a gente justamente falou que a gente não dissocia secular do sagrado, né? Tudo tem a ver para a glória de Deus. Estou querendo fazer uma divisão didática aqui. A gente pode achar que fazer a obra de Deus na universidade é apenas o evangelismo, é apenas aquele momento que eu tiro para ir fazer encontros, ir falar com as pessoas, e negligenciar o estudo, o trabalho que eu tenho. E aí eu vou para um outro extremo, acabo me atrasando em matérias, eu acabo talvez não me desenvolvendo, evoluindo, como falei, que a gente precisa evoluir em termos de mentalidade na universidade, acabo deixando isso de lado. Então, o que me ajudou, o que tem me ajudado, que eu estou aprendendo, na verdade, a me desenvolver nisso? É um entendimento. É justamente o entendimento de que o tempo que eu estou levando estudando uma matéria é tão para a glória de Deus quanto o tempo que eu estou evangelizando. Uau! Isso pode, talvez soar estranho para alguns. Peraí, mas eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que fazer tudo que Deus quer. Meu amigo, como a gente comentou, a nossa vida de forma integral é para Deus. Nós devemos viver corando Deus. Devemos viver diante de Deus. Ele nos colocou na universidade, né? Ele nos faz isso, né, com propósito. Toda a nossa vida tem propósito, tem sentido. A gente não vive por acaso, mas a gente vive com propósito. Deus nos permite estar lá. E Ele tem propósito para nós. Sim, é alcançar pessoas também. Sim, é atrair pessoas para o Evangelho. E
também como profissional, como estudante glorificá-lo. Quando a gente tem isso, a gente vai automaticamente, naturalmente, buscar o equilíbrio. Opa, evangelizei, amém, muito bom, mas também agora eu preciso estudar para aquela matéria. Eu quero glorificar a Deus estudando essa matéria. Não é nem preocupado com a nota em si, o que vão falar de mim, mas é porque eu quero esse conhecimento para glorificar a Deus. O conhecimento, ele também vem de Deus. O mesmo autor, né, da ciência, das leis da física, das leis biológicas, é o mesmo autor das escrituras. Então, se o autor é mesmo, essas duas coisas não se contrapõem, né? Nós temos, sim, que buscar o conhecê-lo. Conhecê-lo primeiramente nas escrituras, claro, na revelação essencial dele, mas também na criação. Procurar a criação para glorificar a Deus. Esse foi um princípio que muitos cientistas do passado usaram. A gente podia citar, por exemplo, Newton, Copérnico, talvez Abraham Kuyper, entre outros, que de alguma forma sabiam que Deus também estava na ciência. Então buscavam glorificá-lo nos seus estudos. Então, esse entendimento nos ajuda a buscar o equilíbrio. O entendimento de que o meu trabalho, o que eu estou fazendo lá, é tão para a glória de Deus quanto o meu evangelismo. Toda a nossa vida é para a glória de Deus. Não podemos dissociá-lo. Amém. A Sara também fez uma contribuição aqui, né? Ela compartilhou uma coisa muito importante. Ela falou: se não fosse o movimento cristão universitário, não dava para aguentar a pressão dos primeiros períodos. Essa é uma grande realidade, né? A gente vive na universidade, é uma pressão muito grande, né? E que realmente está junto aí de outros cristãos aí de mesma fé, orando e compartilhando aí as dificuldades aí. Com certeza a união, né, dos movimentos cristãos nos ajudam a gente permanecer firmes e fortes aí mediante essa pressão que o ambiente universitário nos remete. Muito boa a contribuição, às vezes Sara. surge a pergunta, né? É possível viver a fé na universidade? Eu respondo ela que não só é possível, como apenas com fé é possível viver na universidade. Como assim? Se você tentar viver a universidade sem fé, meu amigo, acho que você vai entrar em problemas. Como ele falou, né, e como a Sara comentou, é um boom, é uma agitação toda, porque é uma fase da vida que a gente está passando lá. Essa pressão toda, sem estar com o coração um pouco seguro, ela vai te sufocar em um momento. Então, não só é possível viver com fé, mas somente com fé a gente vai realmente viver. Porque talvez sem fé, você não é que você não vai viver, mas você só vai sobreviver. Talvez alguns tentem viver a universidade sem fé, mas não posso dizer que eles estão vivendo, mas talvez só sobrevivendo. Muito bom. E esse assunto aí da questão da pressão já nos dá um gancho para o nosso próximo ponto, né? Que é com relação aos desafios. A pergunta que eu faço agora é: quais são os desafios que o cristão pode vir a encontrar na universidade? A verdade é que a gente vê muitos casos de pessoas que eram cristãs, né? Estavam em suas igrejas locais, firmes, e a hora de entrar na faculdade, elas se desviam, elas perdem a fé. Por que isso acontece? Quais são os desafios que eles encontraram na faculdade? Quais os desafios que a gente vai encontrar e que a gente precisa estar preparado para eles? Sim, são vários, né? Mas tentando pontuar aqui os principais, né? O primeiro é aquele inicial que a gente comentou. Sim, vão vir críticas, né? Como a gente comentou bem no início da nossa live aqui, não podemos ser, talvez, ingênuos em falar que não vão haver críticas à fé, que não vai haver, talvez, certos debates, principalmente de acordo com, dependendo do curso da pessoa. Tem cursos que são mais assíduos no que diz respeito à espiritualidade, à fé, outros nem tanto de forma direta, né? Mas alguns são mais. Então, sim, gente, vai haver essas críticas. Mas agora, costumo dizer que alguém que perde a fé diante dessas questões acadêmicas e tudo isso, perde porque a nossa fé não é verdadeira. Porque existem muitos cientistas que são cristãos, existem desde doutores até pessoas simples, e todas têm a fé e o mesmo fundamento nesse Deus. Então, não é questão de intelectualidade, mas a questão do fundamento de cada um. Eu costumo dizer que alguém que vai para a fé acaba perdendo diante dessas questões, não é porque a nossa fé não é verdadeira, mas porque essa pessoa não estava com a sua fé fundamentada. E aí, um ponto, a gente comentou que a universidade, ela nos induz a evoluir, né? Evoluir intelectualmente, né? Enquanto pessoas acadêmicas, pessoas com nossa profissão, mas também nos induz a evoluir até mesmo espiritualmente. Porque se a gente entrar lá com uma mentalidade espiritual infantil, dificilmente essa mentalidade vai ser sustentada. O que eu quero dizer com uma mentalidade espiritual infantil?
por exemplo, é crer apenas por conta de papai e mamãe. É aquela pessoa que até diz crer, mas na verdade só frequenta a igreja por causa da congregação. Ela em si não busca conhecer, não busca fundamento, não lê as escrituras por si mesmo. Cara, dificilmente essa fé vai sobreviver. Porque é uma fé que no fundo já está morrendo. E aí, quando chega na universidade, essa morte espiritual é só uma coroa, é só o topo de uma, é só uma cereja de um bolo que já vinha sendo construído. E muitos vão acusar a própria universidade dizendo, é a universidade que matou a fé. Mas talvez aquela fé da pessoa já estivesse morrendo. E a universidade serve apenas como um coroar disso. Poxa, a pessoa já não está com a espiritualidade firme. E agora ela tem críticas para alimentar esse fundamento. Sem contar que nós temos uma batalha constante com o nosso eu, com o nosso pecado, nosso velho eu que pode querer motivos para não crer. Nós somos muito complexos. E o nosso velho eu ele pode querer argumentos de uma bandeira, de alguma coisa, justamente como uma desculpa para deixar a nossa fé. Talvez nosso coração já esteja tão em certas bandeiras, seja ideológicas, seja políticas, ou tão distante de Deus, e quando ela vê argumentos que sustentam isso, o nosso coração pecaminoso vai desejar ceder a eles. Então, esse é um primeiro desafio, é o fundamento, gente. Sabe, isso é para qualquer cristão, seja na universidade ou não. Nós não podemos ser crianças espirituais, sabe? A salvação é feita pela graça, sim, mas uma vez que nós somos filhos, né, como bebês nas mãos do Pai, nós temos que amadurecer. Deus nos chama para sermos filhos maduros, como diz Efésios, até que todos cheguemos à estatura de Cristo Jesus. Então, meus amigos, não fiquemos infantis espiritualmente. Busque conhecimento. Não olhe com maus olhos a teologia. Né? A teologia feita curandel, a teologia feita de uma forma saudável, ela é essencial. É esse conhecer de Deus. Existem argumentos para a exigência de Deus, existem argumentos para falar dos motivos que nós temos para crer. Nós temos que buscá-los, e buscar principalmente por conta da intimidade, que a gente de fato conhece Deus. Esse é um dos pontos. Mas pode ser que a pessoa não perca a sua fé, seja alguém até sincero já, só que ela vai se ver com um outro dilema, né? Que é o seu tempo. De repente ela está numa outra rotina, uma rotina universitária, não vai deixá-la mais ir no culto, né, no meio da semana da sua igreja local, não vai deixá-la mais, talvez, dedicar às suas reuniões de oração, enfim, isso pode prejudicá-la, fazer ela se sentir não dando tempo devido a Deus. Aí entra naquilo que a gente falou, por conta dessa separação do secular do sagrado. Mas para essa, não, meu conselho desde já meu amigo, seu estudo é tão para a glória de Deus quanto o tempo que a gente está dedicando à nossa igreja local, nossa comunhão. Então, não pense que Deus está se desagradando de você, porque, poxa, agora não consigo mais ir no culto do meio da semana e tudo isso. Não. Ele te colocou lá e sabe das suas dificuldades. O estudo também para a glória de Deus. Mas aí entra um ponto positivo. O fato de terem movimentos, pessoas que estão lá buscando, vão poder te ajudar a dar uma pausa nessa correria toda, assim, para alimentar, para restaurar a tua fé, para se encher. Entende? Então, olha como que faz diferença, tá? Junto, saber que tem outros que estão buscando também. Então, acho que essas teriam dificuldades de pontuar. Primeiro, essas críticas, questões que vão vir, sim. E depois também vem essa questão do tempo, que, aliás, é algo que todo universitário passa. Aprender a usar o tempo é tão importante quanto aprender a estudar. São duas lições que, como universitários, nós vamos ter que ter e desenvolver. Aprenda a usar o tempo, meus amigos. Aprenda. Muito bom. E a Sara fez mais uma contribuição muito boa a partir do que você falou, né? Que ela falou que é normal, né, a gente ter dúvidas, né? Mas o problema é como que a gente lida com essas dúvidas, né? Aí ela fala, né, que essas dúvidas devem nos motivar a estudar e embasar mais a nossa fé. Ou seja, as dúvidas, quando a gente tem dúvida, ela precisa nos mover para buscar mais conhecimento acerca de Deus, né? E não nos afastar de Deus. Muito bom. Outra coisa que eu observo muito na faculdade, né? Eu não sei se você gostaria de comentar sobre isso, que é sobre os convites, né? A gente vê muitas festas, né? Muita bagunça, né? Vamos dizer assim, no modo mais popular, né? E a gente é muito convidado, né? A gente às vezes está numa sala, né? E a gente acaba
fazendo amizade nas salas, na nossa sala e tudo mais, e às vezes a gente quer fazer parte daquele grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas que vai para as festas, vai para as que eles chamam de chopadas, né? E aí você fica naquele dilema, né? Porque se você não for, você vai começar a se destacar no grupo, talvez até se sentir excluído, e você talvez fique nesse dilema aí. Enfim, eu acho que, pelo menos pelo que eu vejo, uma das coisas que afastam muitas pessoas de Deus na faculdade são esses convites, essas festas, que às vezes a pessoa vai e acaba se envolvendo em práticas que de repente não são tão legais, né, aos olhos de Deus. Quer falar um pouco sobre isso? Você também vê isso? Isso anda junto com a questão do estar fundamentado, sabe? A mesma fé não fundamentada que pode fazer alguém perdê-la para questões racionais, questões intelectuais, né, melhor dizendo, de razão, é a mesma fé não fundamentada que pode fazer a pessoa ceder a esse tipo de coisa e deixar essa fé ser minada, né? Meus amigos, a gente deve lembrar do nosso fundamento, sabe? Lembrar que Cristo é suficiente. Os convites vão vir sim, né? A gente não pode também omitir, né, que não vão existir convites para festas, para sair desse tipo de coisa. Vai existir a universidade, como o nome diz, um universo. Lá vai ter de tudo. Vai ter a galera com certo viés político, vai ter a galera com outro viés. Vai ter uma galera com certas propostas, né, de bagunça, mas vai ter uma galera que vai ser mais reservada. É um mundo diverso. A gente tem que aprender até a lidar com essas diferenças, né? As diferenças podem servir até para a nossa construção. Aprender a respeitar, aprender a ouvir questões diferentes, né? Mas nós como cristãos, né, se nós entendemos que temos agora uma identidade em Cristo, um novo ser, né, que Deus nos chama para ser, novos homens, novas mulheres, cara, nós temos que levar isso. Então, se a gente está com uma fé fundamentada a ponto de lembrar em que nós estamos construídos, os convites vão vir, mas a gente não vai cedê-los, né? O que vai ser uma festa? O que vai ser um convite para encher a cara de chupada diante de alguém que já bebe a fonte da vida, entende? Então, sim, os convites vão vir. A gente não pode mentir isso. Mas a questão é, onde está teu coração? Não tente flertar com o pecado. Cada pessoa pode ter fraqueza em uma área diferente. De repente, alguém tem uma fraqueza com uma bebida, vai querer flertar com isso, mas de repente a pessoa não tem a fraqueza com a bebida, pode ser algo um cunho sexual, vai querer ceder, né, a convites para lugares, para isso. Não ceda. Fuja. Não tente tentar ser forte, porque a gente não é, né? Fuja do pecado. Se envolva com as pessoas que podem acrescentar, que podem somar, né? Então sim, vai ter a galera da bagunça, mas não vai ter só a galera da bagunça na universidade. É um universo. Então, no fundo, a gente se envolve com aquilo que a gente decidir se envolver. Decidir se envolver. Onde é que a gente decide se envolver? Tem a ver com, né, isso aqui. Muito bom. Vamos para a próxima. A gente vai ter que correr um pouquinho aí, porque o tempo já está se esgotando. O que você tem a dizer para os cristãos que não querem fazer faculdade por achar que isso irá distanciá-lo de Deus, ou que na universidade ele sofrerá lavagem cerebral, que é um pensamento muito comum aí no meio eclesiástico aí contemporâneo? Teria uma pergunta. O que Jesus disse naquela oração que ele fez aos discípulos, né? Os discípulos presentes e a nós também? Ele os disse para nos livrar do mundo? Só que não, né? Foi justamente o contrário. Ele disse: Pai, não oro para que os livre do mundo, né? Mas orou para que a gente, né, mesmo no mundo, continuasse a levar a mensagem, continuássemos a se manter na fé. Então essa é a resposta. Não é sair do mundo. Sair do mundo não é a resposta. Nós temos que ficar e sermos salvos, né? Não fomos chamados só para sermos salvos. Fomos chamados para sermos sal também. Então, para estes, eu justamente lembraria disso. Poxa, a universidade, muitas pessoas perdem a fé. Poxa, a universidade é um campo onde parece que muitas pessoas estão negligenciando a Deus. Ora, onde é que mais precisa de água, se não no deserto? São os doentes que precisam de um médico. Não foi Jesus que disse isso. Se a gente está percebendo lá, um lugar onde está com trevas, então é lá que nós devemos ir. É lá que a luz deve ir. Então,
se existem essas questões, que isso não sirva, né, para nos afastar. Ao contrário, coragem. Se fundamente na fé, tenha certeza. É possível, sim, viver a fé na universidade. Nós temos o nosso amigo Thiago aqui, que é matemático, né, eu faço ciência da computação, nossa amiga Sara está comentando aí, faz pedagogia. Enfim, é uma diversidade de áreas acadêmicas e todos nós somos seguidores de Cristo Jesus. Então, não tenha medo. A ciência não vai matar a fé, se a fé for fundamentada. Agora, tenha coragem para assumir isso e ir nesse campo. Né? Porque se a gente fosse extremo, não é só para terminar isso, se for assim, né, essa coisa de não ir para a universidade por conta de ir lá a pessoa poder perder a fé, então essa pessoa também não vai poder trabalhar, não vai poder mais estudar nem em escola, não vai poder sair, porque em todos esses lugares as pessoas também perdem a fé. Vão haver tentações. O que mantém é o fundamento daquela pessoa. Ela construiu a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Essa é a questão. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Agora a gente também vê o caso meio invertido, vamos dizer assim, né? Pessoas que vão para a faculdade, aí elas adentram no movimento cristão, só que acontece, né? No movimento cristão, ela é atuante, e na igreja local ela não é atuante. Ela meio que substitui a igreja local pelos movimentos cristãos. Talvez você tenha visto isso. Eu já vi isso acontecendo, né? Pessoas que simplesmente param de atuar em sua igreja local, né? É muito atuante na universidade dos movimentos cristãos, mas na sua igreja local elas não atuam, né? Praticamente ela substituiu, né? Tentou substituir a igreja local pelos movimentos cristãos, né? Isso pode acontecer, isso não pode? Qual é a importância do universitário estar envolvido com a igreja local? Bom ponto, amigo. Isso realmente pode acontecer, né? Chegando no movimento, a gente vai perceber um público talvez diferente, né? Uma galera jovem, uma galera animada. E isso pode entrar em contraste com nossa igreja local. Por quê? Gente, primeiro que isso vai ser natural. Quando você está entrando, né, em um grupo, um movimento, onde tem várias pessoas que estão, de alguma forma, com a mesma proposta, com a mesma visão em algum ponto. Então, naturalmente, você vai se identificar com essas pessoas. O que não acontece quando você está com um público muito geral. Na nossa igreja local, né, nem todo mundo talvez vai ter a mesma viés, a mesma proposta em algumas coisas. Não deveria ser assim, né? A gente deveria, por exemplo, ter o mesmo amor pelo evangelho, tudo isso, mas pode acontecer de não. É natural, isso é até social, porque você está num público um pouco mais geral. Então, por exemplo, eu estou lá no movimento. O movimento já tem um viés evangelístico. Então, eu sei que tem gente lá que ama o evangelismo. Mas talvez na minha congregação não seja assim. Por quê? O público da minha congregação é um público geral. Nem todos têm a mesma maturidade espiritual. Tem alguns lá que ainda não entendem o evangelismo. Tem alguns que olham com certo receio. Alguns acham, né, que só se alimentar já é suficiente. E aí o que acontece? Poxa, olha esse público e olha o público da minha universidade. Um público tão mais animado, né, tão afim. Isso pode tender a fazer eu querer envolver mais com o movimento, não com a minha igreja local. Só que não pode ser assim. Lembra do ponto que a gente tocou? Somos um ser integral. Somos lá e também somos aqui. Na verdade, o que a gente vive no movimento deveria nos inspirar a levar isso para nossas igrejas locais. Sabe? Poxa, aqui estou vendo jovens envolvidos com o evangelismo. O que falta para a juventude de onde eu congrego também ter isso? Poxa, aqui eu estou vendo pessoas com um entendimento maduro do evangelho. O que falta em minha igreja local para que isso aconteça? Entende? Essa é a estratégia que a gente deve usar. Não deixar que esse contraste nos afaste, faça a gente pensar, desanimar de nossa congregação. Né? E para aqueles talvez que nem tenham congregado, né, que é uma outra questão, podem se sentir tão abraçados no movimento e achar que aquilo é o suficiente e falar, não preciso da igreja. Só que aí a gente entra no ponto. O que a gente gosta, né? O Thiago também entende muito disso. A gente gosta de usar a expressão igreja local. Porque a igreja, gente, é a igreja. Como a gente comentou, não existe movimento cristão que não seja da igreja. Os movimentos são mover da igreja. Entende? Então, sim, a pessoa que está lá se envolvendo, ela está se envolvendo com a igreja. Não tem como alguém amar o noivo sem amar a sua noiva, sem estar no corpo. Nós precisamos estar em igreja, nessa família, sabe? Nessa eclesia de Deus. E lá é uma parte disso, é um movimento. Mas faz parte também estar em um local fixo, se alimentando, sendo exortado, sendo edificado. Né? Que essa animação que a gente vê lá não seja estímulo para se afastarmos, né, do congregar, mas que aquilo seja que aquilo não seja um estímulo para deixarmos de congregar, mas que seja um estímulo para alimentar a congregação, para que a gente possa congregar com mais prazer.
Muito bom. Vamos estar então caminhando para o final, tá, Davi? Já faltam Sim. agora poucos minutos. Vamos fazer um momento aqui, se você puder, né, indicar livros, né, que pode ajudar aí os cristãos que vão adentrar na universidade, né, que pode preparar aí a questão, o embasamento teológico, né, enfim, conhecimento apologético aí para se preparar aí para adentrar nesse meio aí tão desafiador que é a universidade. Você tem algum livro aí para indicar? Então, vamos lá. Tentar ser breve aqui. O primeiro deles seria Apologéticas para Questões Difíceis da Vida. Sei que o Thiago também tem esse. É do William Lane Craig. Foi justamente o livro que eu comprei e comecei a ler quando eu passei para a universidade, naquela preocupação inicial que eu disse. E é muito bom. Trata de várias questões, né, como nomes difíceis, fala de argumento para a questão do mal, fala de questões polêmicas como sexualidade, fala de questões de aborto e dá argumentos, né, lógicos e ao mesmo tempo sensíveis. Ele não só tenta ser intelectual, mas não só racional, mas também tenta ser sensível nas respostas. Então, acho muito bom e muito didático, né, para fundamentar. Para ajudar nessa mentalidade evangelística em todos os lugares, indicaria Evangelização, que é esse livrinho aqui. Faz parte daquele ministério da série 9 Marcas. O autor é a Max Stiles. Tá? Evangelização. Como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local. Gente, esse livro inspira muito. Super indico a vocês e ajuda a gente a ter essa mentalidade de levar o evangelho a todo e qualquer momento. Um livro que pode não parecer ter muito a ver, mas que eu insisto em indicar, é esse aqui de escatologia, A Polêmica do Milênio. E por quê? Não para entrar no tema de escatológico, de debates aqui em si, mas é porque a introdução dele é muito boa para falar de argumentos para a fé. Porque ele começa falando no livro de como que pessoas, né, no que a gente chama de teologia liberal, começaram a fugir, a olhar a escatologia, por exemplo, como não algo literal, Jesus não vai voltar, é só a questão existencialista, é só metáfora. Ele faz questão de refutar isso. Eu até me assustei no início porque ele começa falando dos argumentos desses caras, mas depois ele começa a falar os contra-argumentos, começa a falar de Plantinga, entre outros. Então, indico pelo menos você ler a introdução desse livro, ler as partes iniciais dele, a parte polêmica, se você quiser ver, vê depois. Tá? Escatologia, a Polêmica do Milênio, de Millard Erickson. É um autor bem conhecido até dos batistas. Cristianismo puro e simples, clássico cristão, não poderia faltar, que fala de forma didática, né, do que a gente chama de puro e simples evangelho. C.S. Lewis é muito brilhante nisso aqui, então super indicamos, super indico para vocês. Sara até deu um comentário ali, ó, indicaria sim Reino de Ponta Cabeça. É um livro do Donald Crable, que justamente fala como que a mentalidade de Jesus é de ponta cabeça em relação ao nosso mundo, às filosofias, não seja questões políticas, seja questões de religiosidade. A forma de pensar de Jesus não cabe em nenhum escopo humano, não cabe em nenhuma filosofia, não cabe em nenhuma ideologia dos homens. É de ponta cabeça e confronta. E por que esse livro é bom? Porque ele ajuda a quebrar esses paradigmas, né, nessa questão do onde devo viver fé. Começa a nos incentivar a viver a fé em todo lugar, né? Essa coisa do não secular e sagrado, mas em tudo, em todas as esferas da nossa vida, vivemos para a glória de Deus. Então ele ajuda nisso. E por último, a própria Bíblia. Né? Não poderia deixar de falar, gente, leiam a Bíblia. Como diz Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, que é um cara que eu admiro muito, ele diz, visite muitos livros, mas more na Bíblia. Né? Então, lembre desse livro aqui. Seja qual for a capa, a versão que você use, eu gosto dessa aqui, né? Parece diferente, mas se apegue nesse livro, more nesse livro. Né? Livros sempre vão ser escritos, como disse Salomão, mas a palavra de Deus, gente, ela é constante, ela é aquilo que alimenta a nossa alma. E este livro é sobre Jesus. Então, se apegue na Bíblia, leia por você mesmo. Amém, amém. Muito bom, Davi. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, foi muito bom mesmo. Na primeira vez que a gente fez live, eu fui entrevistado, agora é a sua vez. Foi a sua vez. Essa né? troca. É isso aí. Foi muito bom, gostei muito, tá? Mais uma vez quero agradecer em meu nome, em nome da Igreja Batista
Central em Duque de Caxias. Sara, vai ser salva a live, tá? E vai ser postada no canal da igreja. Igreja Batista Central em Duque de Caxias. Vai estar lá disponível aí a live. Todas as lives ficam disponíveis. Daqui a pouco, já vai acabar aqui, já vou baixar e já vou postar lá. 10 minutinhos, 20 minutinhos já tá lá. Aí vai ficar lá disponível para vocês poderem estar revisitando, tá? E enviando para outras pessoas para estarem vendo também. Gostei muito, foi muito bom mesmo, muito bom mesmo. A gente tem pouco tempo, né? Sobrando. Semana que vem, aproveitando o gancho aí que você terminou falando sobre a Bíblia, vamos falar sobre a Bíblia semana que vem, né? Há pouco tempo aí na internet rolou uma polêmica aí sobre a Bíblia ser ou não ser a palavra de Deus. E a gente vai conversar sobre isso na próxima live, sobre a Bíblia ser a palavra de Deus ou não. A gente vai trazer um rapaz também muito bom em teologia, diácono de uma igreja, Assembleia de Deus. Ele vai estar me ajudando aqui a falar sobre isso, sobre a Bíblia é ou não é a palavra de Deus, né? Enfim, desmistificando aí essa polêmica que rolou aí. Vocês sabem, né? Eu não gosto de citar nome, mas vocês sabem do que eu estou falando. Tá vendo? Amanhã, né, às 4 horas, temos a live com o pastor Márcio Lacerda, né, o Café com Fé, no Facebook dele. Essa semana também não lembro o dia. Pastor Márcio, se puder me ajudar, a live da semana, o dia e o horário, o tema, eu não lembro. Se puder me ajudar aí, eu divulgo aqui, tá? Mas de qualquer forma, só ficar ligado nas redes sociais aí, a gente sempre está divulgando, né, as nossas lives, tá? Quero agradecer a presença de todo mundo, espero que vocês tenham sido abençoados, assim como eu fui extremamente abençoado. Havia um rapaz muito de Deus aí, é um prazer, é uma honra, né, Deus ter colocado você na minha vida como um amigo, tá? Você realmente é uma bênção para a minha vida, tá? E acredito que para muitas pessoas aí que estão contigo aí. Sexta às 8 horas da noite. Então é a nossa próxima live aqui no Instagram com o pastor Márcio Lacerda. Eu não lembro o tema, mas com certeza vai ser um tema muito bom. Se puder botar o tema aí também, pastor. Solidariedade. Solidariedade é o tema. Muito bom. Tá bom? Vamos então estar encerrando essa live dessa noite, tá? Fique ligado nas atividades da Igreja Batista Central em Duque de Caxias, porque temos muita palavra aí, temos lutado muito, né, para estar entregando aí, mesmo distante presencialmente, para estar entregando para vocês palavras de vida, palavra de esperança aí, para vocês estarem se mantendo firme aí com Deus aí, juntos aqui coletivamente, né, mesmo que distantes fisicamente, mas juntos espiritualmente, para louvar e bendizer aquele que é digno de toda a glória e toda honra. Também não se esqueçam de visitar aí as redes sociais do nosso amigo Davi, né? O YouTube lá, Paradigma MDD, não é isso? Isso aí. Vão Sigam dar uma lá, olhada gente. lá, Paradigma se inscrevam lá no MDD. canal. Segue ele no Instagram, enfim, que ele também traz muito conteúdo bacana aí para sua vida e para te abençoar, tá bom? Então vamos encerrar por hoje. Grande abraço para todo mundo. Fique com Obrigado, Deus meu e amigo. Foi até a uma honra estar próxima. com você. Até mais, galera. Valeu, Davi. Tamo junto. Valeu, valeu.